Olha, é um grande privilégio estar aqui, uma grande honra mesmo, assim, com todos os desafios. Hã? O senhor pode ter fundo musical, o senhor não prefere nada? Vamos que ficar à vontade aí, não unção. Eu me submeto à unção do lugar. Então, o irmão fica à vontade aí, viu? Eu já me identifiquei com ele, porque ele foi o único cara que foi sentado na hora do louvor. Então, eu procurei uma identidade, falei, tem um sim, um amém, então tá tudo certo. Valeu, viu? E, então, assim, muito bom, uma alegria, uma gratidão muito grande, um momento desafiador na minha casa, né, como o Luiz compartilhou, mas dentro daquilo que é o propósito de Deus. E, na verdade, eu não vim aqui pregar uma mensagem, eu vim aqui abrir meu coração com vocês, entregar para vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e quero fazer assim na mais absoluta liberdade mesmo. Então, a minha oração aqui hoje é eu discernir de Deus mesmo assim com sensibilidade, com propriedade, aquilo que Deus tem colocado no meu coração para essa hora, para esse momento. Até chegar aqui, até chegar nesse lugar aqui, desde que a gente conversou, a gente se encontrou no aeroporto, né? A gente se encontrou assim em movimento. Eu acho que isso é essencial da gente testemunhar aqui, porque vocês vão entender muito, né, do nosso próprio encontro. Então, eu sou uma pessoa que eu fico tentando ler o que Deus está comunicando. Então, eu acho que a vida cristã ela não é para ser entendida, ela é para ser conhecida. Então, Deus estabeleceu para nós um propósito, uma vontade, e aí a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo e lendo e percebendo aquilo que Deus quer nos comunicar a respeito da nossa própria vida. Então, a vida não é o que nós propomos para Deus para que Ele nos ajude. A vida é o que Deus nos apresenta para nós e a gente se submete. Amém, amados? Então, a gente fica pedindo a ajuda de Deus e a gente tem que pedir a direção. É que os nossos olhos sejam abertos. E para entender o movimento de Deus, para a gente ir no movimento dele. O Espírito de Deus se move, a gente move junto. Então, eu queria louvar a Deus por ter amigos aqui que estão junto com a gente, com quem a gente tem caminhado. Trouxemos outros para poder fortalecer essa relação. Convidei o Almir ontem, o Almir acabou de sair de um desafio de saúde aí e tal, estava lá em recuperação. Eu falei, rapaz, bora para o Rio? E vem embora. Eu viajei de Goiânia para Brasília de carro para encontrar com ele, a gente embarcar junto. Ele comprou a passagem dele ontem, 15 para meia-noite, para estar aqui com a gente hoje. Embarcamos no Rio de Janeiro, em Brasília, 5 para as 8 da manhã. Né? Então, ele creu e a gente abraçou isso junto. Então, está aqui com os irmãos, César, a casa dele. Né? O Mateus, que a gente fez muito empenho do Mateus estar aqui com a gente, representando esses líderes jovens com quem a gente tem caminhado para ser um encontro de várias gerações, aí, uma mesa de família. Nosso empenho aqui, isso aqui ser um encontro de família, uma mesa colocada no quintal de casa para a gente falar sobre o reino de Deus. Amém? Muitas pessoas perguntam sobre o material que a gente tem impresso. Eu trouxe aqui a gente teve o privilégio de reeditar um material que testemunha muito daquilo que é a nossa fé e convicção a respeito de vida de igreja, e não é uma proposta institucional, aqui não é um compêndio doutrinário, não é uma argumentação apologética, é muito mais um testemunho de vida, DNA e propósito, e que Deus deu a graça da gente reeditar esse livro dentro de um contexto relacional, juntamente com a Jesuscope. Então, isso diz muito, né, daquilo que é a nossa proposta. Então, a gente trouxe aí esse material, porque isso traduz, o DNA e propósito traduz um pouco daquilo que é a nossa vivência de vida de igreja. E também, de uma forma assim, de um pré-lançamento, aproveitando bem aí esse momento chave na vida do Brasil, aí, o que nós estamos atravessando em termos de conscientização assim, do que seria uma verdadeira república, né? Ou viver uma república no seu sentido pleno. A gente faz uma reflexão aqui bem afetiva, bem filosófica mesmo, do que seria uma república de verdade. E é um booklet, né? E está aí, nem foi lançado ainda, a gente está levando para onde vai. Então,
Está aí quem quiser ter acesso. Tá ok? Pode falar com o Mateus lá. Fica de pé, Mateus. O pessoal te conhecer aí. Está noivo, viu, gente? Vai casar. Então, qualquer interesse aí já é apócrifo. Já é herético. Olha, eu vou ler um texto aqui que é muito conhecido. E em cima desse texto, à luz desse texto, a gente vai conversar. Então, a gente vai percorrer esse texto, como eu disse, até eu chegar aqui, eu fico prestando atenção em tudo, nos detalhes, na história, nos acontecimentos, e fico querendo ouvir a voz de Deus. Então, a liturgia, o que foi cantado, o que foi dito, o que foi dito através da cênica teatral, o que foi dito aqui no testemunho da congregação. E aí vocês vão ver que há uma palavra de Deus sendo dita ao longo da história. Eu acho que uma das coisas que a gente se equivocou na vida é querer entender em vez de querer aprender. Então, Deus é um pai que está sempre conversando com a gente, em tudo. Ele vai conversando pelo caminho. Então, se você não prestar atenção, você pode perder, às vezes, um lance principal, porque você está esperando que Deus vai sentar, vai dar uma aula. E Deus não senta a gente para dar uma aula. A gente foi muito pelo lado apologético, acadêmico, né, que tudo virou uma aula, em vez de ser um aprendizado. Então, Deus não quer produzir uma interpretação teológica. Deus quer produzir uma cultura espiritual. Então, a graça nos ensina a viver. Então, Deus vai conversando com a gente forma uma cultura espiritual. Então, nós não estamos aqui para produzir interpretações teológicas, a gente está aqui para entender o que a graça nos ensina para viver. É um pai caminhando com os filhos, amém? É um caminho de proximidade e intimidade. Rapaz, eu achei que ia ter um fundo musical, falou, ficou meio na dúvida. Eu estou aqui, não sei se vai, não sei se... Entendeu? Fica na liberdade, hein, irmão? Vamos embora. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aí. Então, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 14. Vocês já devem ter escutado esse texto aqui um punhado de vezes, mas agora a gente vai compartilhar isso. Fica com a sua Bíblia aberta, mantenha ela aberta aí, ou ligada, né? Então, tem gente que tem ela aberta ou ligada. Fica com ela ligada aí, a gente vai acompanhando. E antes de eu começar a conversar com vocês sobre o texto, e dentro daquilo que Deus colocou no nosso coração aqui, como é um aniversário da igreja, um encontro, né, que a gente está tendo aqui, eu sempre oro a Deus para que o nosso encontro seja profético. A palavra de Deus diz que o nosso ministério ele tem uma fundamentação apostólica e uma perspectiva profética. Então, Deus coloca uma semente e apresenta para nós um fruto. Então, o fruto é a projeção profética daquilo que a semente vai produzir. Então, o fruto não é o futuro da semente. O fruto é o eterno da semente. O fruto diz qual é o propósito da semente, para onde a semente aponta. Então, eu não tenho que ter expectativa de fruto, eu tenho que ter certeza de fruto. Amém? A semente carrega a certeza do fruto. E Deus apresenta o fruto para que eu possa viver o processo da semente. Então, o fruto vai me dar esperança e fé para viver todo o processo da semente que é desafiador. Então, para que eu consiga suportar, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, para que eu consiga suportar o movimento que a semente impõe, Deus apresenta o fruto. Amém? Então, o fruto não é uma expectativa de futuro. O fruto é uma convicção de eterno. Então, o fruto representa aquilo que o eterno de Deus vai materializar, a partir de uma semente, às vezes invisível. Então, muita gente confundiu o profético com uma previsibilidade de futuro. Então, muita gente acha que a profecia é para adivinhar o futuro. Nada mais herético do que consultar um profeta para ele adivinhar o futuro. Porque Deus abomina o prognosticador. Então, o profeta ele não é um prognosticador, nem um adivinhador. Deus abomina aquele que faz adivinhações ou prognósticos de futuro. Por isso que todo profeta, quando confundiu a revelação profética com uma expectativa de futuro, entrou em depressão. Então, confundir uma revelação profética com uma expectativa de futuro vai deprimir, vai matar. Então,
Por isso que a Bíblia diz que hoje a gente mata os profetas, porque a gente pede para o profeta profetizar o futuro. E o profeta que se presta a profetizar o futuro se tornou um adivinhador, morre ele e morre quem o procurou. Então, você quer matar um profeta, peça para ele profetizar a respeito do seu futuro. E se ele aceitar fazer isso, morreu você que consultou e ele que aceitou o serviço. Amém? Por que os nossos jovens estão morrendo na sua vocação profética? A Bíblia diz que os nossos filhos seriam profetas. Então, os nossos filhos seriam perspectivas de eterno. Mas nós estamos tornando os nossos filhos em expectativa de futuro. Vou falar devagar. Toda vez que eu projeto para um filho uma expectativa de futuro, eu matei o profeta. Porque eu coloquei no coração do profeta aquilo que ele nunca devia ter: ansiedade quanto ao dia de amanhã. Tem quem tem expectativa de futuro, tem ansiedade em relação ao dia de amanhã, ele passa a ter uma incredulidade. E ele trata a sua incredulidade com as suas crenças. Então ele deixa de viver pela fé e passa a viver das suas crenças. Ele deixa de ser espiritual para ser religioso, porque ele pensa que os seus ritos religiosos vão garantir o futuro que ele almeja, em vez da sua vida espiritual expressar a certeza que ele tem. Então a nossa espiritualidade é para expressar a certeza que nós temos, e não para alimentar a expectativa que a gente tem. Amém, amados? Todo incrédulo é crente. Porque ele deixou de viver pela fé para viver do quê? Das suas crenças. Por isso que o símbolo da incredulidade eram os fariseus. Porque os fariseus colocaram suas crenças no lugar da sua fé. E ele se tornou um crente dos ritos, em vez de se colocar como um espiritual que revela suas convicções através das suas práticas. Amém? Então, muitos jovens nesse país estão deixando de profetizar porque se tornaram escravos das nossas crenças, acreditando que o que eles vão fazer é que vai garantir para eles o futuro que eles desejam. E aí a profecia, em vez de ser a revelação de um assim é, passa a ser um quem sabe será, que bom que fosse, talvez seja. Então tem muita gente hoje vivendo um talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse, em vez de viver de um assim é. Então, a fé é para que você, na vida, através do que você faz, vai dando materialidade e substância à convicção que você tem. Então, a fé é para que você possa revelar a respeito de você mesmo aquilo que ainda não foi visto a seu respeito. Então, a fé não atende às expectativas, a fé contraria todas as expectativas. A fé é a certeza de que todas as expectativas podem e devem ser frustradas. Glória a Deus. Porque enquanto houver expectativa, haverá escravidão. Porque a gente só se deprime e se cansa por conta da frustração de uma expectativa. Porque a expectativa é a véspera da frustração, porque é o dia seguinte da presunção. Então, todo presunçoso expecta e todo expecta se deprime porque se desaponta. Então, você não está cansado porque a vida é difícil. Você está cansado porque suas expectativas foram frustradas. Não fossem suas expectativas, o seu trabalho seria renovado, porque você estaria inspirado por uma revelação profética e não movido de uma expectativa futura. Glória a Deus, amados. Então a gente veio aqui para conversar sobre o eterno. Eu pedi de Deus graça para conversar com vocês sobre o eterno dessa vocação, da vocação sobre as águas, desse ministério, e eu estou lendo aí, amém? Por isso, também, antes de ler o texto aqui, é bom a gente saber que talvez você acha que é um detalhe, e talvez não seja. Essa congregação ter nascido no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Talvez você nunca pensou que a vida de vocês tem a ver com Santo Antônio. Está vendo o que é o problema das nossas crenças?
A Bíblia diz que Deus levantou uma nuvem de testemunhas para ajudar a gente na caminhada. Aí só porque um povo lá atrás colocou o santo no lugar que ele não devia ter sido colocado, a gente preferiu abandonar a inspiração do santo só porque ele virou uma crença. E aí a gente está desonrando a fé desses homens, sendo que elas poderiam nos inspirar. Então o Santo Antônio não tem nada a ver com aquilo que fizeram dele. Ele continua sendo um santo, um homem de Deus, que um dia, inspirado pelo Espírito Santo, ele é um bom testemunho e uma boa referência para essa congregação. Aliás, se não fosse muito escândalo, em algum lugar vocês podiam pôr lá um retratozinho do Santo Antônio, não teria problema nenhum. Porque ele seria uma boa referência de fé para vocês. Por que a gente condenou os santos, rapaz? A reforma protestante não foi contra o catolicismo, foi contra o romanismo. A reforma protestante é para que a igreja continuasse católica. Porque o problema dela não era ser católica, é porque ela estava se tornando romana. E aí isso é um contrassenso, isso é uma heresia. Uma coisa não pode ser católica e romana. Ou ela é católica ou ela é romana. Se ela é romana, ela não é católica. Se ela é católica, ela não é romana. E aí a gente, combatendo a catolicidade, nós estamos nos permitindo criar outras Romas. Então, hoje, o que a igreja evangélica mais tem é Roma. Porque perdeu a sua catolicidade. Deixou de entender a sua história numa perspectiva universal e católica. E aí nós estamos reinventando Roma, em vez de preservar a catolicidade da igreja, a sua história e a soberania de Deus na história da igreja. Amém, irmãos? Então, esses homens não fizeram nada de errado, não. Nós é que colocamos mesmo um lugar que eles nunca deviam ter sido colocados, porque esses homens deram a vida para ser uma inspiração. E nós, na comodidade, fazemos a mesma coisa com Jesus. Então, você não se iluda, não. Se o Santo Antônio de muita gente tinha que ser banido, o Jesus de muita gente também tinha que ser banido, porque há mais idolatria a respeito de Jesus do que inspiração. Porque nós nunca fomos chamados para ser idólatra de Jesus, nós fomos chamados para ser discípulo de Cristo. Nós fomos chamados para ser como Jesus foi, e não para continuar invocando Ele para fazer as coisas no nosso lugar. Chamar Jesus para fazer as coisas no nosso lugar é idolatria. Assumir a responsabilidade de ser como Ele é cristianismo. Então, hoje a igreja está cheia de idólatra de Jesus em vez de discípulo de Cristo. Amém, irmãos? O Santo Antônio era um cara rico, que fez uma travessia. Ele ouviu um chamado. O chamado de se deslocar da sua comunidade para servir o próximo. E o ministério do Santo Antônio, eu vou insistir em falar santo já para quebrar mesmo assim a resistência religiosa, porque eu podia falar o irmão Antônio. O cara era santo, fazer o quê? Se vocês quiserem me chamar de Santo Paulo, vou tá tudo certo. Viu? São Luís. Pronto. O Antônio, um santo, ele recebeu um chamado muito jovem. O Santo Antônio morreu com 35 anos. Muito jovem. Ele foi despertado pelo Espírito de Deus a servir o próximo. E ele abdicou de todo o conforto, de toda a garantia que ele tinha, como uma família próspera, rica, e abdicou disso para fazer a travessia em favor de quem precisava dele. Só que ele era um ensinador. Presta atenção, a vocação do Antônio era ensinar. Ele foi considerado um mestre, o professor Antônio.
porque ele tinha o dom de ensinar. E, curiosamente, a travessia que ele quis fazer ia em direção aos povos africanos. Ele foi formado, a base teológica dele, seminário de estudos, foi em Portugal. Por isso que o patrono de Nova Iguaçu é também o patrono de Lisboa. Ele é o Santo Antônio de Lisboa. Então tem tudo a ver com a nossa história aí, Rio de Janeiro. E aí, aconteceu o seguinte, ele foi para o Marrocos. Pasme, a ênfase do ministério do Antônio era família. Principalmente a relação dos casais, da família, marido e mulher. Por isso que levaram o Santo Antônio para ser o santo casamenteiro. Não é porque ele era casamenteiro, ele era defensor da santidade e da integridade da família. E um ensinador dos jovens. Então ele tinha um peso com a juventude e com a família. Quando ele estava em Marrocos, e ele pensou que a missão, presta atenção nisso aqui, ele foi para um lugar achando que a missão dele era lá. Chegou lá e ele ficou doente. Então ele abandonou uma realidade, fez uma travessia, achando que a coisa era uma, chegou lá e ficou doente. Como ele ficou doente, ele nem fez a missão dele em Marrocos. Resolveram enfiar ele num barco e mandar ele de volta para Portugal. Na viagem de volta, veio uma tempestade. Alguém está começando a associar uma coisa com a outra? Uma tempestade no meio de uma travessia. E o Antônio, levado pelo vento à deriva sobre as águas, foi parar na Sicília. E lá ele teve a oportunidade de conviver pessoalmente com o Francisco de Assis. Aí você vai entendendo de onde vêm os ensinamentos do Antônio. Vinha de uma vocação eclesiástica focada no sacrifício pessoal em favor dos irmãos. Só que ele só foi parar lá para encontrar o inspirador dele ser da ordem dos franciscanos por causa de uma tempestade que aconteceu no meio do mar e o vento tocou ele para um lugar que ele não imaginava que iria. Aleluia. Já dá para encerrar aqui e fazer um apelo. E o Antônio morreu no dia 13 de junho, com 35 anos de idade. Um cara que marcou a história. Com 35 anos de idade. Deixou um legado, uma inspiração. Para as nações, para as cidades. Nós não podemos apagar a história desse cara. Amém, amados? Glória a Deus. A religiosidade está acabando com a gente, está nos emburrecendo. Que dia que essa igreja foi plantada? O dia que se comemora o dia de Santo Antônio. Mais um dado novo aí para a sua congregação. Um cara que foi salvo sobre as águas. Para conhecer o verdadeiro propósito do ministério dele. Que coisa linda. Tinha que ser feriado mesmo para vocês. Uma cidade chamada Nova Iguaçu, que tem, quem sabe até, às vezes a gente vai até descobrir que o cara que falou, gente, vamos colocar o Santo Antônio de patrono, já que esse trem aqui chama Novas Águas. Sei lá. Enfim, então agora vamos ler mais uma história de tempestade, porque afinal de contas, eu acho que a história de vocês tem tudo a ver com tempestade. Acho que a história de vocês tem a ver com ventania, com transtorno, com movimento. Glória a Deus, amados. E aí diz assim, depois da multiplicação dos pães,
O que acontece quando acontece um grande milagre? Junta-se uma multidão. Aí a gente pensa assim, gente, já que juntou uma multidão, é tudo que a gente queria. Mas parece que Jesus está sempre levando a gente a pensar além do que a gente está acostumado a pensar. Por quê? Se fosse para instalar uma atividade viável, Jesus tinha aproveitado a primeira multiplicação dos pães e plantado ali a igreja. A igreja da multiplicação dos pães. Rapaz, estava lá até hoje, Jesus nunca tinha sido crucificado. Se em vez de encerrar o ministério de Jesus com uma cruz, ele tivesse encerrado com um culto, estava vivo até hoje. Se Jesus tivesse, naquele dia que ele foi crucificado, convocado um culto, se o objetivo fosse encher o mundo de crente, Jesus não tinha colocado como símbolo do ministério dele uma cruz, teria colocado uma liturgia, um culto. Você pensa um culto convocado por Jesus, anjo cantando, não é arcanjo, não, anjo lá, tal, querubins e serafins, outro nível. Seria um nível assim superior, não é o Luiz Arcanjo, seria o Gabriel. Com todo respeito, você entende o que eu estou falando? Você não vai levar isso para o lado pessoal. Você pensa, o povo acha, mano, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O povo acha que o negócio de Deus era ser reconhecido. Tem gente que acha que Deus é um Deus mal resolvido, que fez tudo para no fim ser reconhecido no poder. Não, amados, Deus não fez tudo para ser reconhecido no seu poder. Deus é um pai que usou o seu poder de Deus e fez tudo usando o seu poder, nem não sei quanto de poder ele usou, mas eu sei que ele usou toda a sua vontade, pôs o seu poder a serviço da sua vontade, porque a vontade dele era a vontade de um pai de ser conhecido pelos filhos, e não de um Deus de ser louvado pelos seus devotos. Então Deus não criou tudo para ser reconhecido no poder. Deus fez todas as coisas para ser conhecido na vontade. Então a igreja não é o lugar de louvar o poder, a igreja é o lugar de conhecer a vontade. Glória a Deus, amados. E a vontade do Pai é que a gente viva como família, cada um oferecendo a sua vida em favor de seus irmãos. Por isso que a cruz não é um culto. E não é a cruz de Jesus, é a cruz de Cristo. Então o próprio Jesus mostrou o sentido da cruz de Cristo, porque ele foi o primeiro a assumir a cruz de ser Cristo, para que depois dele todo filho de Deus subisse na mesma cruz de Cristo. Então Jesus nos apontou o caminho do cumprimento da vontade do Pai, a cruz de Cristo. E ele foi o primeiro, como primeiro de Deus, a tomar sobre si a cruz de Cristo, para que depois dele, pelo mesmo Espírito, todos nós tomemos todos os dias a cruz de Cristo. E sejamos crucificados em favor do irmão. Essa é a vontade do Pai. Uma reunião de família, onde todo mundo reparte espontaneamente aquilo que Deus deu em favor do outro. Glória a Deus. Porque se Jesus marca um culto, estava resolvido. Se fosse para encher a terra com o poder e não com a glória, Jesus tinha feito um cultão, chamava os anjos lá, amarrava o Satanás na frente de todo mundo, fazia um maior barulhão lá, capetada tudo gemendo, ele em cima, com o pé na goela dos capetas, tudo, dando uma manifestação de poder. No final do culto ele falava, quem quer ir para o céu, põe a mão aqui, era todo mundo, até o Herodes. Ele se recusou a operar um milagre na frente de Herodes, por amor de Herodes. Porque se Jesus opera um milagre na frente de Herodes, Herodes tinha se convertido ao seu poder, mas não teria conhecido a sua vontade. Às vezes, amados, nós vamos ter que negar o poder para revelar a vontade. Na cruz, Jesus abriu mão de todo o poder. Para fazer o quê? Revelar a vontade.
Glória a Deus, amados. Isso é uma travessia, isso é um movimento. Então Jesus não veio inaugurar uma atividade. Jesus veio estabelecer um movimento. Então a igreja não é uma atividade a ser patrocinada. A igreja é um movimento a ser sustentado. Então eu posso patrocinar uma atividade sem fazer parte dela, como patrocinador, como filântropo. Mas para sustentar um movimento eu tenho que fazer parte dele, eu tenho que ser parte do movimento, porque o movimento se sustenta a partir da participação de cada parte. Então isso aqui é um movimento, não é uma atividade. Vocês não foram convocados para ser um movimento que reúne, uma atividade que reúne. Vocês foram convocados para ser um movimento que inspira. Vou repetir. A vocação de vocês não é uma atividade que reúne, mas é um movimento que inspira a continuar o movimento. Por isso que Jesus acabou o milagre, Jesus ordenou aos seus discípulos: entrem no barco e passem adiante para o outro lado. Eu acho bom demais. Você pensa que agora vai arrebentar, Jesus fez uma manifestação, todo mundo crente, já começamos com 5.000, agora mais uma multiplicação de pães, a gente passa para 10.000, com 5 multiplicações de pães, Jerusalém está convertida. E Jesus despede a multidão, Jesus fala assim: vamos passando para o outro lado enquanto eu despeço a multidão. Então Jesus não quer reunir a multidão. Jesus quer gerar um movimento no meio da multidão e Ele manda a gente seguir o movimento enquanto Ele dispersa a multidão. Aleluia! Jesus inspira os seus discípulos a continuar o movimento enquanto Ele dispensa a multidão, porque a multidão se reuniu por causa do milagre e os discípulos vão cumprir a vontade seguindo o movimento. Glória a Deus! E o movimento é passar para o outro lado. Que outro lado? O lado que eu ainda não fui. Glória a Deus, amados. Amém? Então, sobre as águas tem a ver com passar para um outro lado. Então faz parte da vocação profética de vocês estar sempre incomodado onde é que fica o outro lado, porque o outro lado é o lugar onde é que eu tenho que estar. Então eu não tenho que ficar desse lado, toda vez que eu estou desse lado, eu recebo o milagre, mas logo em seguida eu quero passar para o outro lado. O outro lado pode ser o outro lado com quem eu não conversei ainda, pode ser o outro lado que eu não vi ainda, que eu não falei ainda, pode ser o outro lado. Do meu lado pode ser o outro lado. Porque a maior distância que um ser humano guiado pelo Espírito Santo percorre não é a distância que leva ele de um endereço a outro endereço, mas é o que leva ele de uma pessoa a outra pessoa. Então a maior distância que eu posso percorrer é a distância que me leva a uma outra pessoa que não seja eu mesmo e nem tão pouco parecida comigo. Então o outro lado é a distância que eu tenho que percorrer para alcançar e falar com aquele que eu ainda não falei, para expressar para ele aquilo que ele ainda não viu. Então o mundo está à espera. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Nós acabamos de cantar aqui que o mundo está esperando um derramar do Espírito. E a gente toda hora está pensando que esse derramar do Espírito vem de cima. Não, de cima ele já veio. O Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Agora, aquele que já recebeu o Espírito e é obediente ao ministério e ao movimento do Espírito, é instrumento para derramar do Espírito sobre o outro que ainda não foi derramado. Então agora o Espírito não se derrama mais sobre nós, mas agora o Espírito se derrama através de nós. Na medida em que eu faço o movimento de passar para o outro lado. Por isso que o mundo não está à espera de um novo derramar do Espírito. O mundo está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem, derramando o Espírito que já foi derramado sobre ele. E é um derramar porque o outro lado significa que eu estou indo para um lado mais baixo do que o lugar que eu já fui. Então a igreja não é uma igreja que está querendo subir, ela está querendo descer para o outro lado. Porque a igreja é um constante movimento de descida, como quem quer derramar para alcançar os lugares mais baixos da terra. Porque nós somos um rio que se derrama, é uma fonte que flui, é uma corrente que corre, é um espírito que se movimenta em favor de quem ainda não tem o conhecimento. E senão a gente vai ler na Bíblia de maneira religiosa, quando fala lá, enchei-vos do Espírito. E a gente pensa que encher do Espírito é fungar.
é sorver. Por isso que a cidade está morrendo, porque a igreja reúne para puxar todo o espírito que tem. Sendo que o texto não fala para a gente puxar o espírito como quem não tem. A Bíblia diz lá, enchei-vos do espírito, falando. Então enchei-vos do espírito como quem enche o outro, e não como quem quer se encher. Enchei-vos do espírito encham-se uns aos outros. Como quem seguiu a orientação de Deus para seguir o movimento. Glória a Deus, amado. Então é um movimento, por isso que quando Paulo chegou em Éfeso, falou assim, que batismo você tem? Ele falou, só o de arrependimento de João. Aí Paulo falou, não, vocês não conhecem o batismo do Espírito Santo? Ele falou, não, nem ouvi falar. Então Paulo orou, pôs a mão sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo. Ó, da onde que o Espírito Santo veio sobre eles? De cima? Não, de Paulo. Eles estavam num lugar mais baixo, porque eles não conheciam, nem sabia que tinha. Paulo já tinha revelação, então Paulo é o rio que desceu, a fonte que jorrou para encher eles com o Espírito. Então é através. Aleluia, irmão? É falando entre vós, falando como quem passa para o outro lado. Paulo foi lá em Éfeso, a igreja de Éfeso era a primeira igreja do outro lado, porque tinha lá Jerusalém, Judéia e Samaria. Onde ficava Éfeso? Era a porta de entrada para a Ásia. O que era a Ásia? Era o outro lado do contexto hebreu. Então Paulo passou para o outro lado, despediu as multidões e foi lá derramar o Espírito que estava nele em favor daqueles que estavam no lugar mais baixo. Como um rio que vai enchendo de dentro para fora. Glória a Deus. Então passa para o outro lado. Fala para o seu irmão, passa para o outro lado. Todo mundo aqui tem um outro lado para passar, glória a Deus. Porque essa é uma igreja de movimento. Não é uma igreja de atividade. E aí ele despediu a multidão, subiu ao monte para orar. Então outra coisa que a gente precisa entender, quando Jesus nos impulsiona ao movimento, ninguém precisa ficar preocupado em orar por si, porque por nós ele ora. Então, o tempo que você está gastando orando por você mesmo é um retrabalho, é tempo perdido, porque Jesus já está orando por você. Ele intercede por nós. Ele falou, Pedro, é o seguinte, o capeta pediu para arrebentar com a sua vida, mas eu já orei ao Pai. Fala assim para o seu irmão, não fica orando por você. Por você, Jesus ora. Vai orar por quem está do outro lado. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Para você ter revelação, como é que você vai revelar para quem está lá do outro lado aquilo que ele ainda não sabe? Já que Jesus orou para você, você só vai para o outro lado. E não precisa ficar preocupado com o que você vai pedir para Jesus, não, porque as suas necessidades ele já conhece todas. Então você não fica lá repetindo, pai, estou precisando disso, como é que vai ser esse negócio, quem vai pagar a conta, que é a confusão toda. Ele fala, não faz não, quem faz isso são os ignorantes, os gentios, aqueles que não têm conhecimento. O vosso Pai sabe tudo que vocês precisam. Então quando você for orar, você fala assim, venha a tua vontade, seja feita a tua vontade, e que eu seja uma expressão da sua vontade, uma expressão do seu reino. Essa é a sua oração. Então você não ora mais pelas suas necessidades. Quem ora pelas necessidades é quem não tem conhecimento, não tem revelação, é ignorante. O incrédulo ora pelas necessidades, mas você que tem fé, você ora pelo propósito e não pela necessidade. Glória a Deus. Aleluia. Porque você está no propósito, você tem um combinado com Deus, ele faz a parte dele, você faz a sua, está tudo certo, não tem que ficar repetindo. E aí, Deus, será que vai passar no final do mês? Como é que vai ser esse negócio? Alguém aqui está com medo de receber atrasado de Deus? Hã? Tem que levar Deus no pau? Porque tem crente que acha que vai ter que levar Deus no protesto. Você sabe por que Lúcifer virou Satanás? Porque ele é um empregado que achou que merecia mais do que estava ganhando e levou Deus no protesto. Porque achou que o salário dele não estava condizente. Então, cuidado, irmão. Ansiedade com relação a como Deus vai tratar com você no seu trabalho,
Pode ser que é um espírito anticristo de Satanás com quem está preocupado se Deus vai acertar no final do mês. Porque foi isso que fez Lúcifer virar Satanás. A ideia de que Deus é poderoso para pagar, mas pode não ser fiel. Aleluia. Amém? Aqui não tem empregados de Deus, só trabalhadores do reino. Gente que passa para o outro lado sabendo que Jesus está orando. Mas, mesmo obedecendo à vontade, presta atenção. Jesus vai orar por quê? Porque Jesus vai te mandar para você para o outro lado quando você acha que já está tarde. É exatamente quando a gente pensa que é hora de dar uma folgada. Para não, agora eu vou dar uma sossegada. Agora vai dar uma maneirada. Acabou o dia, não tem mais nada. Aí nesse tempo já está tarde, não é hora de fazer mais coisa alguma. Quando você pensa que Deus está satisfeito, ele fala assim: vamos passar para o outro lado. Posso ouvir um amém, amado? Glória a Deus. Jesus está chamando cada um de nós a passar para o outro lado, a atravessar as águas, exatamente quando estava na hora de desfrutar o milagre, a multidão reunida, e Ele vai orar por nós, porque Ele vai mandar a gente fazer uma coisa fora de hora. Fala para o seu irmão assim: passar para o outro lado sempre vai ser fora de hora. Porque se não for na hora, não é passar para o mesmo lado, para o outro lado, é ficar do mesmo lado. Quando a gente acha que vai fazer uma coisa que está dentro daquilo que atende nossa expectativa e não aquilo que desafia a nossa comodidade, não é passar para o outro lado. É só arrumar um jeito de ficar, é um outro jeito de ficar do mesmo lado. Então tem muita gente arrumando um outro jeito de ficar do mesmo lado e não de continuar do mesmo jeito passando para o outro lado. Então a nossa vida é sempre passar para o outro lado e não arrumar uma forma diferente de ficar do mesmo lado. Então tem gente que arruma um jeito na igreja de uma maneira diferente ficar do mesmo lado. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então a gente vai inventando umas atividades para dar a sensação de que nós estamos sendo transformados e, na verdade, nós não estamos sendo transformados. A gente só deu uma mudada na rotina para não ter que passar para o outro lado. É uma adequação da atividade em vez de ser a continuação do movimento. Então tem muita gente fazendo uma adequação da atividade em vez da continuação do movimento. Vamos embora. Já é tarde. E o barco estava lá no meio do negócio. Caiu uma tempestade. E lá eu gosto do texto, esse texto aqui. Está aqui, ó, porque ele diz assim: caiu uma tempestade porque o vento era contrário. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo importante na vida dessa congregação profética. Não é porque foi Jesus que mandou a gente passar para o outro lado. Não é porque nós estamos obedecendo Jesus para passar para o outro lado. Não é porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo que nós vamos enfrentar ventos favoráveis. É exatamente porque nós estamos passando para o outro lado. É exatamente porque nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E é exatamente porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo que tudo vai ser contrário. Então, não espere um ambiente a favor da sua vocação. Desconfia. Quando você estiver obedecendo a vocação de Deus e começar a ficar meio fácil, é quase certeza que em algum lugar você desviou. Toda vez na minha vida que foi ficando assim mais facinho, eu falei assim: gente, eu estou em pecado. Em algum lugar aí eu parei de ouvir Deus e comecei a ouvir minha carne, porque a carne é contrária ao Espírito. E a carne quer conforto. Então facilitou, desconfia. O trem é pegado o tempo todo, porque o tempo todo o vento é contrário. E é tão contrário que se Jesus em pessoa aparecer para te ajudar, você acha que Deus veio para atrapalhar. Porque quando estava tempestade, no meio da confusão, sabe aquele ditado que fala assim: está chovendo, é tempestade, o vento está contrário, nós vamos afundar. Aí alguém fala assim:
Agora só falta aparecer um fantasma. Apareceu. Sabe quando você acha que não pode piorar? E piora. Então Jesus vem para ajudar e o povo já pensou que ele veio para quê? Para piorar. Então cuidado, porque você vai enfrentar uma resistência tão grande, um contrário tão forte, que a própria ajuda de Deus vai parecer para você uma coisa que veio para piorar e não para resolver. E você vai ter a tendência de confundir Jesus não com quem vem para te socorrer, mas com um fantasma que veio para tornar a situação ainda pior. Alguém está entendendo aqui o que eu estou falando? Não, mano. Já tarde, hora de ir para casa, um chamado desse, fora de hora, ninguém fazia essa travessia nesse horário, passar para o outro lado de noite, vento contrário. Aí você fala, agora Deus vem para ajudar. Não, veio um fantasma. O terror era tanto que Jesus pareceu fantasma. E às vezes na nossa vida Deus vai parecer fantasma e não ajuda. Deus vai parecer alguém que veio para acabar com tudo e não para nos socorrer. Recebe isso, amados. Isso é uma palavra para a vida dessa igreja. Isso está na história de vocês. Eu não estou aqui pregando. Deus me trouxe aqui para ser um amém ao sim de vocês. Eu estou aqui trazendo uma palavra de revelação sobre a sua própria história, para que um amém possa ser na vida de vocês a testificação do que vocês já estão vivendo. Porque às vezes a gente está vivendo como uma testemunha, e a testemunha, como única testemunha, ela proclama, e Deus precisa levantar uma outra testemunha para que a verdade a respeito dela seja estabelecida. Então aqui vou dar um testemunho, porque um amém em favor de um sim faz com que a glória de Deus se revele. Então aqui uma palavra de testemunho, uma testificação profética do que já é. Deus me colocou aqui essa noite para falar de vocês para vocês mesmos. Para que essa história toda faça sentido. Para que não pareça que os transtornos, as tempestades, as doenças fora de hora, o hotel que expulsou vocês, que isso foi uma coisa circunstancial. Isso é a mão poderosa de Deus movendo em vocês por um caminho que vocês não teriam percorrido se Ele não tivesse forçado. Amém. A história do Santo Antônio. Ele pensou uma coisa, começou um movimento, e Deus levou ele para um movimento, por uma trajetória que ele não imaginava, mas para levar ele exatamente onde Deus queria que ele chegasse. Sabe uma característica do ministério do Santo Antônio que ninguém não sabe? É que geralmente os santos foram beatificados a partir de um milagre que eles fizeram depois de morto. O Santo Antônio é um dos santos conhecidos pela quantidade de milagres que ele operava em vida. O Santo Antônio era um cara de família, juventude e curador de cego, mudo. Olha que coisa linda, rapaz. Coisa maravilhosa. 300 anos antes da igreja ter que ser reformada. Quem sabe o Lutero não se inspirava em homens como ele, o Antônio, o Francisco, o Jorge. O Jorge, amados, o irmão Jorge. Particularmente o santo da minha devoção. Eu tenho um apreço especial pelo Jorge, aqui eu posso falar que outro dia eu conto a história do Jorge. Estou nervoso, porque eu trouxe lá da Capadócia uma imagenzinha do Jorge Prata, uma foto. Uma foto esculpida. Igual tem foto do meu avô, que me inspira a fé, meu tio. Às vezes eu não tenho nada contra ter lá uma foto de um irmão do passado, ainda que seja a imaginação de alguém. Eu não teria problema nenhum ter uma foto do Paulo na carteira.
Se na época alguém tivesse tirado uma selfie com o Paulo, não teria problema nenhum. Alguém teria problema de ter uma selfie com o Paulo, carregar na carteira só para inspirar papai? Você não sabe quem que eu conheci. Já morreu, mas esse cara me inspirou. Você teria dificuldade, Mateus, de carregar uma selfie com o Paulo? Se encontrasse o Paulo, tirasse uma selfie, você ia ter vergonha de mostrar? Pronto, mas você não ia fazer um altar lá para o Paulo morto, você ficar incomodando ele lá no céu com o pai, vivendo lá, e você puxando a barra dele, ver se ele volta. Um modo incômodo, coisa mais inconveniente. E o Paulo falou, não, rapaz, já fiz tudo para te inspirar, você, sua parte. Amém, irmãos? Eu estou falando isso porque eu acho que alguém foi lá em casa e numa visita lá, ou porque queria ter uma foto do Jorge, ou porque achou que eu estava em pecado e quis me purificar. Mas, não tem problema. Ficou lá uma do São Francisco. Não tem lá do São Francisco. Aleluia. A gente é muito esquisito, não é? A gente foi ficando muito ruim de cabeça. Isso é uma doença. Não é? A religiosidade é uma patologia, uma coisa anticristo, que deixou a gente de conhecer nossa história, as pessoas que nos inspiram. Enfim, aí, continuando aqui, essa história toda, no meio do mar, Jesus aparece como um fantasma, e aí vem a parte forte, que quando viram isso, Jesus falou assim, calma, gente, sou eu. Então, às vezes, a gente só precisa acalmar nossa alma para ouvir Deus dizer que é Ele. Amado, o medo faz a gente ver coisas que não são verdadeiras, apesar de serem reais. Vou repetir. Às vezes você está sendo impressionado pela realidade das coisas. E conhecer a verdade delas liberta a gente. Eu vou contar uma história para você entender isso. Quando eu era bem menino, filho mais velho, minha mãe, o quintal da minha casa, eu estou dentro do horário aí, né? O quintal da minha casa lá era muito grande. E minha mãe era invocada, com tudo branco. Porque ela gostava de lavar aquilo boa, naquele trem, para não ter sujeira. Era muito assim, sabe? Lençol branco, folha branca, coxa de piquê, não sei quem sabe o que é uma coxa de piquê, é uma delícia dormir com a coxa de piquê, mas tudo branquinho. Aí minha mãe lavava aquilo em casa, tinha que fazer aquele trem lá de engomar, e aí estendia aquilo no varal, no quintal, aquele tanto de pano branco lá no quintal. E às vezes já era tarde da noite, 10 horas da noite, minha mãe falava, Júnior, vai lá recolher a roupa. Aí eu ia lá para o quintal. Só que, para minha desgraça, do lado da minha casa, tinha uma mangueira muito alta. E essa mangueira era da casa vizinha, que era uma casa de esquina, da outra rua. E aí o poste de luz ficava do outro lado da mangueira. Aí o poste de luz passava no meio da mangueira e projetava uns trem naqueles lençóis, naquelas cores, naquele pano branco. Rapaz, eu já vi de tudo. Você pensar, tudo quanto é fantasma, capeta, em tudo quanto é forma. Às vezes é 10 horas da noite, eu lá no meio daquela coisa, aquela luta espiritual, quase morrendo de medo. E minha mãe fala assim, Júnior, está demorando. Eu falei, calma, mãe, estou indo. Sabe o que eu ficava fazendo lá no meio daqueles lençóis, com aqueles demônios, tudo projetado naquele negócio? Eu falo assim, eu vou ficar aqui até eu ter certeza que são sombras. Ao que eu tiver certeza que são sombras, eu saio daqui. Mas eu não queria sair de lá pensando que era aquilo que eu tinha medo que fosse, porque o nosso medo faz a gente ver a sombra como se fosse projeção daquilo que na verdade não é. E quando você vive através de projeções a partir do seu medo, você pode confundir o próprio Jesus com o fantasma. O duro não é confundir Satanás com Jesus. O duro é confundir Jesus com Satanás.
só porque Ele está dando para nós uma ordem que é contrária à nossa comodidade. E cumprindo a ordem que Ele deu, a gente começou a enfrentar só situações contrárias àquilo que a gente imaginava que deveria enfrentar. Amém, amados? Aí Jesus fala, sou eu. E aí o Pedro diz assim, bom, se é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus falou assim, vem. E o Pedro começou a ir. Só que no meio do caminho, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração para a gente entender algo aqui. Igreja sobre as águas. No meio do processo, o Pedro começou a prestar mais atenção na dificuldade e na força do que estava em torno dele, do que na autoridade daquele que o chamou. Cuidado, para no meio do caminho você não confundir poder com autoridade. Porque a gente se movimenta a partir de uma palavra de autoridade e não a partir de uma circunstância de poder. Nós não podemos esperar ter todo o poder que a gente gostaria de ter e, portanto, não podemos esperar que qualquer poder vai comprometer a nossa autoridade. A vontade de Deus se cumpre na nossa vida a partir da autoridade. E a autoridade vem da nossa disposição em obedecer e não na nossa capacidade de realizar. Toda vez que eu começo a olhar para as circunstâncias e começo a desenvolver uma ideia de poder, eu começo a pensar que eu preciso ter poder para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer e não autoridade para fazer o que Ele me chamou para fazer. Quem precisa ter poder é servo, porque filho não tem que ter poder, filho tem que ter autoridade. E andar sobre as águas é uma questão de autoridade, não de poder. A gente anda sobre as águas enquanto a gente se submete a uma direção de Deus e não quando a gente tem todo o poder para fazer isso. Porque se você continuar achando que precisa ter poder para fazer o que Deus chamou para fazer, um dia você vai encontrar um poder maior do que o seu e isso vai fazer você pensar que você foi impedido de fazer o que Deus te mandou de fazer. Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio desprovido de poder. Na hierarquia celestial tem os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos. Hebreus diz que Jesus tinha menos poder do que os anjos. É mais ou menos assim. Querubim é tipo assim, o CEO. Era o Lúcifer. Controle de qualidade. Chefe. Na escala de serviço. Um serafim era mais ou menos assim, gerente de recursos humanos, diretoria. Então tem o CEO, o presidente executivo, tem uma diretoria. Aí você tem o arcanjo, que é mais ou menos gerente de produção. E tem anjo, que é chão de fábrica, com todo respeito. Jesus, quando expulsou qualquer demônio, ele tinha menos poder do que o menor anjo. Porque ele fazia isso como quem tem e não como quem precisa de poder. A Bíblia diz que ele se esvaziou de todo o poder. A vontade de Deus não se cumpre na nossa vida a partir do poder que a gente tem, mas a partir da autoridade que emana da submissão que nós temos ao propósito de Deus na nossa vida. E aí, em autoridade, qualquer quantidade de poder que você tiver, desde que seja um estilingue com uma pedra, vai ser capaz de derrubar o maior poder que se levanta contra você. Porque Davi não derrubou Golias porque tinha poder, mas porque ele olhou para Golias e falou: esse homem não é circunciso, ele não tem pai, ele é bastardo, ninguém apresentou Deus para ele, então não interessa quanto poder ele tem, ele não tem nenhuma autoridade para usar o poder que ele tem. E eu, não tendo nenhum poder, tenho toda a autoridade que ele não tem. Então, já que ninguém apresentou Deus para ele até hoje, eu vou apresentar, para ele não morrer pagão. Então Golias não morreu pagão porque conheceu a Deus antes de morrer. Talvez a gente vai encontrar Golias no céu
porque talvez ele tenha até se convertido ao Deus que Davi apresentou para ele antes de morrer. Porque fez isso como quem tem autoridade. E há um jugo no Brasil. E agora eu vou falar, vocês vão me entender isso com profundo respeito. E há um jugo nessa região especial do Brasil. Um povo, uma juventude, príncipes e sacerdotes, sendo induzidos sistematicamente a pensar que precisam de poder para fazer aquilo que Deus levantou você para fazer, e não que você já recebeu toda a autoridade para fazer isso, e que essa autoridade vai se revelar na medida em que você se movimenta, e não na medida em que você fica esperando mais poder para fazer o movimento. Então nós não temos que esperar poder para fazer o movimento, nós temos que começar o movimento para conhecer a autoridade que Ele já nos deu para fazer o movimento. Isso é um jugo. Amém, irmãos? Então, olhando firmemente para o autor, semente e o consumador da sua fé. Ele é o princípio e o fim. Ele mostrou de onde você veio e mostrou exatamente onde você vai chegar. Então, como eu tenho certeza de onde eu fui gerado e exatamente a pessoa que eu vou me tornar, eu vou viver o processo em perfeita submissão, independente de quanto poder eu vou ter, qual a dificuldade que eu vou enfrentar, quanta oposição eu vou sofrer, porque eu estou fazendo exatamente a trajetória que me leva do princípio que me gerou ao propósito que me vocacionou. É só um caminho a ser percorrido, não interessa qual a trajetória. Glória a Deus, amados. Então eu não tenho a expectativa de me tornar quem eu ainda não sou, buscando de Deus poder para ser quem eu ainda não sou. Eu tenho certeza de quem foi que me chamou, de onde foi que eu nasci, onde eu fui gerado, e Ele já me deu toda a autoridade para cumprir essa trajetória, para que eu possa cumprir e alcançar o destino. E o destino não é fazer um feito bem feito, o destino é me tornar a pessoa que Ele me levantou para tornar, tendo autoridade. E Jesus, depois que subiu no mar, e a gente fica lá achando que Jesus vai vir acalmar as águas, e Ele acalma. Toda vez que eu pedi para Jesus fazer no meu lugar uma coisa que Ele me ensinou a fazer, como Ele fez, Ele até faz. Mas depois você aguenta a bronca, porque Jesus subiu no barco e não elogiou a crença dos discípulos. Ele exortou a incredulidade deles. Até quando nós vamos ficar pedindo para Jesus nos livrar de afogar? Até quando nós vamos achar que Jesus está aqui para nos tirar das águas? Sem ouvir a exortação dele, porque sois assim ainda tímidos. Então Jesus subiu no barco, acalmou a tempestade, sossegou, mas passou um sabão. Existe uma coisa aqui que precisa ser vencida: a timidez. Aquilo, a leitura que a gente ainda faz da gente mesmo, segundo o poder que a gente aparentemente ainda não tem. Timidez é pecado. Timidez não é ceder à vez. Ceder à vez é humildade. Timidez é ceder o lugar pensando que está cedendo à vez. E tem muita gente pensando que está cedendo a vez e na verdade está cedendo o lugar. Tem gente saindo do lugar a pretexto de ser humilde e cedendo a vez. Mas você não cedeu a vez, você cedeu o lugar. Ousadia é ter a humildade de até ceder a vez sem sair do lugar. E o lugar não é continuar pedindo que Jesus faça por nós. O lugar é ser inspirado a fazer como Ele.
E às vezes muita gente está achando que é humilde porque está toda hora pedindo que Jesus resolva por ele e na verdade está sendo tímido em vez de pedir a ousadia de fazer como ele fez. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque Jesus repreendeu. Ele pegou, segurou e falou para ele: homem de pequena fé, por que é que você é ainda tão tímido e ainda continua duvidando, achando que eu estou aqui para fazer no seu lugar e não inspirando você a assumir o seu lugar? Olha para mim e se inspire. Mas não fala comigo toda vez que o seu jeito não deu certo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Até quando nós vamos ser o afogado? Até quando nós vamos ser o que se afoga, o que tem que ser socorrido? E não o que socorre. E não o que não afunda. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, é isso que a gente queria entregar para os irmãos. Trazer esse testemunho de ousadia, de submissão, de autoridade, de movimento. Um testemunho de muita dificuldade. A vocação de vocês é uma vocação de muita dificuldade. Uma vocação de muita oposição, de muita resistência, de muito improvável, de muita coisa fora de hora. Preparem-se para um ministério cheio de fora de hora. Glória a Deus. Desconfortável. Preparem-se para um ministério que tem mais cara de movimento do que de atividade. Mais cara de encontro do que de reunião. Glória a Deus, amados. E aí eu queria tocar num assunto aqui, que eu pedi liberdade, eu nem sei. Eu vou entregando aqui, depois vocês resolvem. Há uma tendência, eu estou com muita liberdade aqui, viu, amados? Como irmão, como amigo, tudo. Há uma tendência, dependendo das circunstâncias que a gente vive, de achar que as coisas precisam de patrocínio e não de responsabilidade. A igreja amadurece quando ela evolui. Certas coisas Deus colocou na nossa vida como recurso pedagógico mínimo para a gente não se corromper. Dízimo, por exemplo. Dízimo é um recurso pedagógico mínimo para você não ficar aquém do mínimo. Por que dízimo é o mínimo? Porque não é 10%, é a média. Se você tiver dúvida de como é que a gente vai sustentar um processo, fala o seguinte: vê no processo lá qual é a atividade que não tem uma remuneração direta, uma atividade mais pedagógica, mais instrutiva. Então, se vai ter alguém entre nós que vai se ocupar de uma atividade mais da área do ensino, do cuidado, e não vai ter uma remuneração direta, você pega, faz a média de todo mundo e está resolvido quanto é que vai ser aquilo que vai sustentar essa parte não remunerada, não financeira. Vamos entender isso? Porque eram 12 tribos. O que era o dízimo? Porque era 12 tribos, você fazia a média, você pega, tira o maior e o menor, soma e divide pelo número dos fatores. Então o dízimo era uma orientação econômica e não uma referência financeira, não era uma taxa. Era uma forma pedagógica que, enquanto não tem revelação, faz pela média, de modo que quem fosse se ocupar da atividade do ensino não ia nem ser o mais pobre, mas também não ia ser o mais rico, estava tudo certo. Agora, o dízimo virou uma bagunça, porque tem cara que quer ser sustentado a partir do dízimo de 1.000, aí ele vai receber, às vezes, 100 vezes mais. Porque, em tese, então, a gente podia ter uma pessoa ocupada do ensino para cada grupo de 100. Glória a Deus. Você imagina que beleza seria a igreja? E oferta?
Oferta é aquela coisa espontânea que vai de acordo com o sentimento, o que eu estou vivendo, uma expressão de gratidão. Amém? Uma coisa assim a critério. Você vai lá, você está sentindo, você está grato, uma expressão livre assim, espontânea, emocional, afetiva. Aí então, hoje a gente trabalha em cima da necessidade, que seria o dízimo. Hoje a gente trabalha também a nível do interesse, que seria uma oferta. Então eu estou lá, satisfeito, as coisas estão lá, vou lá. Mas quando a gente amadurece como família para trabalhar uma vocação, aí não é nem dízimo nem oferta, é responsabilidade. Aí as pessoas maduras assumem a responsabilidade. Pergunta quanto que é a conta e a gente paga a conta. Eu vou usar uma figura, você vai entender isso fácil, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso. Quando os crentes vão comer numa pizzaria, ,20 irmãos vai comer numa pizzaria. Quem que é o dizimista? Antes do dizimista tem o pentecostal. Esse nem dizima, nem oferta, nem paga a conta. Ele vive no arrebatamento. Então você está lá na pizzaria, todo mundo comendo, pizza para todo mundo. Aí ele tem uma revelação. Geralmente, assim, uns 10 minutos antes de chegar a conta, ele já percebeu que ela está vindo, que ele teve uma revelação, uma epifania. Ele fala, gente, vocês não reparam não, mas eu tenho um outro compromisso importante, eu vou ter que sair. E larga todo mundo falando sozinho. E com a sensação ainda que você está fazendo uma coisa menos importante, porque coisa importante mesmo é a que ele foi fazer. É tudo incrédulo quem ficou ali. Ele é o revelado. Você sabe o que eu estou falando? Ele foi para um monte, foi para um culto abençoado. Alguém sabe o que eu estou falando? Não. Já tem gente até identificando os revelados aí. Aí sobram os crentes. Aí no meio dos crentes tem um dizimista. Aquele cara que quando a conta chega... Esses caras geralmente carregam até moeda no bolso. Para ter certeza que se a conta der 32,25, o miserável tem os 25. Ele tem 2,25 na cadeia. Você conhece uns caras assim? Não. Geralmente, o dizimista ele é legalista, porque quando ele faz a conta para saber quanto que é a parte dele, ele não põe os 10% do garçom. Então, se ele fosse dizimista, ele põe os 10% do garçom. Mas ele é legalista, ele faz a conta lá sem a gorjeta. E tem as moedas. E vai embora. Aí tem um ofertante. O ofertante fala, gente, eu não sei quanto é que é a conta, mas estão aqui, estão umas 50 aí. Aí ele acha, porque ele está dando 50, está tudo resolvido. Mas ele esqueceu que o revelado foi embora e que o dizimista pagou assim. Aí depois que o revelado, o dizimista e o ofertante foi embora, quem sobrou a mais? O irmão. Aí o irmão chega para você e fala assim, quanto que é a conta aí para fechar? Amém, amados? O propósito de Deus não é feito com dízimos nem ofertas. O propósito de Deus se cumpre com responsabilidade. Oferta é coisa de visitante, dízimo é coisa de criança e conta é coisa de adulto. Nós temos que aprender a perguntar quanto que é a conta da nossa vocação. Glória a Deus. Porque a bronca é grande. Porque passar para o outro lado vão ser tempos difíceis, vão ter tempestades, mas é do outro lado que Deus quer que a gente chegue para a gente poder curar os enfermos que lá estão, libertar as famílias que precisam ser libertas, e é um movimento contínuo. Vamos ter uma palavra de oração. Louvo a Deus por ter tido o privilégio e a honra de poder repartir isso com vocês. E a minha oração é ser o mais fiel possível àquilo que Deus colocou no nosso coração em favor dessa congregação, dessa família aqui. Amém?
Aleluia. Pai, muito obrigado por esse tempo de amizade, de família, de mesa, de comunhão, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Eu quero clamar por um batismo de ousadia, um batismo, ó Deus, de autoridade e um batismo de movimento. Um povo que se movimenta em autoridade com toda a ousadia, assumindo a responsabilidade, sendo responsivo de maneira fiel à vocação que o Senhor trouxe para essa comunidade, para batizá-los como um povo que anda sobre as águas, para chegar do outro lado, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.